Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui essa semana para gravar mais um Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar sobre o livro Arquitetura da Felicidade. Vamos lá. Feliz, teus olhos brilham de manhã. Feliz, a tarde voa para o mar. O livro Arquitetura da Felicidade, ele é um livro já não tão recente, se eu não me engano ele é de 2006. E o autor do livro... desculpa se eu falar errado. Ele nunca vai ouvir isso. Você não sabe, Kazu. A gente tá chegando na Europa. É verdade. Mas o nome dele é Alain de Botton. Alain de Botton. Vamos falar o Alain de Botton aqui. O Alain de Botton. E ele é um filósofo. E ele, além desse livro Arquitetura da Felicidade, ele já escreveu vários outros. E ele é famoso assim, por tornar a filosofia mais cotidiana, assim, mais aplicada à vida nossa do dia a dia. Ele é um filósofo pop. Pode ser uma boa definição, exatamente. Por que não? E ele tem uma série de programas também, tem uma produtora, então ele faz pequenos episódios sobre vários temas, além dos livros dele. Mas o escolhido de hoje... foi esse livro maravilhoso chamado Arquitetura da Felicidade. Que nome lindo, não é? O nome é legal, mas será que o conteúdo tá à altura desse nome fantástico? Não sei. Você leu, né, Gabriel? Eu li inteirinho. Que bonito. Mas realmente é legal ler um livro de arquitetura escrito por um cara que não é arquiteto, né? É verdade. Porque ele, como filósofo, traz uma outra dimensão para a arquitetura. Eu acho que só nisso a gente já tem um atrativo a mais para ler o livro. Então ele é um filósofo, ele é nascido na Suíça, mas ele mora na Inglaterra desde criança. Ele coloca os temas que ele aborda de um jeito bem exemplificativo. Assim. Nossa! Bem diferente do que você tá fazendo agora. Tô filosofando aqui. Ele trata todos os temas com muitos exemplos. Então, para cada ideia nova que ele joga no livro, ele coloca 2 ou 3 exemplos de arquitetura, de obras, de design ou até de experiências próprias que ele teve em viagens, assim, né? Que ele passou. Uhum. Então, por isso eu acho que torna a leitura bem suave, assim, né? Não, é um livro super agradável e eu acho que essa parte de filosofia que nos faltou muito na nossa formação como arquitetos. Eu sinto que a gente às vezes está muito próximo da engenharia, né? Os nossos cursos são dentro dos campos ou dos blocos de engenharia e muito afastados dessas partes de filosofia, sociologia e tal. Eu acho que é uma maneira introdutória de trazer alguns componentes de filosofia, de conhecimento de outras áreas que contribuem também para a arquitetura, né? Não, e uma coisa que você falou também dessa parte, é legal uma visão de quem não é arquiteto comentar sobre arquitetura, porque talvez um dos livros que mais revolucionou a parte do urbanismo é o da Jane Jacobs, e que ela também não é arquiteta. Né? Então, às vezes pode ser que inicialmente haja um preconceito da nossa parte em relação a alguém falando da nossa profissão, mas também um olhar de fora é menos, talvez, assim... Eu acho que contaminado até. Contaminado com umas coisas que a gente só tem dentro da profissão. Então, acho que ajuda a gente a ampliar nossos horizontes, digamos assim. Né? Eu conversei nas últimas semanas com um amigo meu, que ele estuda muito o movimento moderno, e ele acha esse livro uma bosta. É? Ele acha o Alain um imbecil completo. Não fala nada com nada, sabe? Ele vai contra tudo que é escrito no livro. Aqui. Bom, mas também porque... Bom, depois a gente vai desvendar alguns mistérios dentro do livro. Já deu pra entender. Perguntei se já leu o livro e tudo. Ele falou, já vi. Tem um DVD lá, uns vídeos dele e tal. E o cara é um bosta. Beleza. Tudo errado. Não sei o que. Então, a gente escolheu esse livro. Bom, acho que a maneira como a gente quis fazer aqui é facilitar a vida de você ouvinte. Mas... Eu até com uma voz amigo radialista, né? Não, mas como a gente fez com alguns livros aqui, eu acho legal que a gente tenta trazer alguns elementos que a gente achou interessante dentro da leitura do livro, que vale a pena depois cada um ler o livro, depois a gente também cita os documentários e tal. Bom, vou até fazer um parênteses. Hoje vai ser um programa que vai ter muita viagem aqui. Tá? A gente vai dar uma filosofada, vai né? dar muita bobagem aqui, então... Não, mas eu dou uma cortada. Isso, a Renata vai ser a... Vai pôr os pés no chão. A tesouraria. Pariu. O primeiro chama-se A Importância da Arquitetura. Essa primeira parte, ela
trata de como o ambiente construído influencia o ser humano. É interessante porque ele fala sobre como a arquitetura pode emocionar as pessoas e podem fazer as pessoas seres melhores, né? Mas, logo em seguida, ele contrasta essa ideia com o fato de que a arquitetura não é capaz de mudar tão profundamente um ser humano. As pessoas podem continuar sendo tristes num prédio projetado pelo Louis Kahn, por exemplo. O que tira um pouco da nossa responsabilidade. Graças assim, a né? Deus. Graças a Deus. Mas só um pouco. Só um pouquinho. Porque ela influencia bastante. Mas o primeiro capítulo trata justamente dessa ambiguidade, né? Então, por que algumas vezes a gente pode se sentir melhor num ambiente bacana e outras vezes, por melhor que seja o ambiente que nós estamos, nós continuamos tristes, as pessoas continuam a cometer crimes dentro dos ambientes e tudo, né? Será que as pessoas morrem num prédio do Louis Kahn? Com certeza Ocorrem morrem. assassinatos num prédio do Mies van der Rohe, por exemplo? Pois é, se não fosse assim, era só, tipo, sei lá, todos os hospitais serem projetados por arquitetos fodões e ninguém mais morria lá dentro, né? Apesar que faz diferença, né? Já citamos o Álvaro Alto, É, o Lelé, né? é verdade, é verdade. Mas tanto que ele fala, né? Ele fala assim, a premissa de acreditar que a importância da arquitetura e a noção de quem somos, né? Queremos ou não, somos pessoas diferentes em lugares diferentes. Então, influencia essa questão, um ambiente sem janela, uma prisão, uma cela de prisão, não é um sentimento estranho? É, né? uma arquitetura hostiliza ali o ser humano, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando a gente está num ambiente em que o espaço interno se integra com o exterior e tal, a gente realmente tem um prazer emocional, digamos assim, né? Ou de felicidade e tal. Mas, para ilustrar essa ambiguidade, né, ele usa um exemplo que é o seguinte, provavelmente vai ser difícil você achar uma criança de 12 anos que se emocione com alguma obra vista dentro de um museu. Então, da mesma forma, para a pessoa se emocionar e ser impactada pela arquitetura, ela já tem que ser um iniciado. Ela já tem que ter passado por bons momentos, por maus momentos, já tem que ter tido, sei lá, uma infância no sítiozinho da avó dela, para que isso, um dia, determinados traços da construção que ela viu lá quando ela era criança no sítiozinho da avó dela, de repente ela consegue fazer um link com um novo prédio que ela entrou, e isso traz para ela, de forma subjetiva, um certo conforto. Uma memória afetiva, né? Exatamente. Mas porque a arquitetura não deixa de ser uma arte, né? Então, isso que você falou desse acervo que você tem que ter, que você vai criando a partir das suas experiências. Exatamente. É a mesma coisa. Tudo que tá no nosso HD lá, né? Que a gente... Baseado nas nossas experiências. Exato. E então a pessoa que tá com o HD zerado lá, dificilmente ela vai se sentir tão impactada pela arquitetura quanto alguém que já traz uma bagagem ali, que já passou por bons e maus momentos dentro de ambientes, né? Exato. Não, e outra coisa que eu acho que também tem a ver com essa questão de comover as pessoas, que ele fala que em momentos de estabilidade a gente não se emociona com as coisas, né? Quando a gente está com uma vida relativamente tranquila, digamos assim, estável, acaba que a gente não se emociona muito com as coisas. Então, é na dor e no sofrimento que a gente aprende a apreciar essas coisas. E principalmente questão de artes, assim, né? Então, quando a gente se depara também com uma construção, com arquitetura, com dança, com filmes, etc., ele explica um pouco que é nessa dor e nesse sofrimento que a gente também fica mais propenso a gostar mais dessas coisas. Ou seja, a arquitetura tem um poder de tornar as pessoas diferentes em certo grau, mas depende muito do estado que elas se encontram, né? Do estado do momento de vida, como aquilo pode emocionar ou não. Então, pessoas que vão chegar e ver os prédios de Brasília do Oscar Niemeyer e vão achar aquilo fantástico. E pessoas que vão chegar lá e vão simplesmente Achar horrível. Então, quer dizer, como que esses sentimentos, como que influenciam nossas percepções também da própria arquitetura, né? E muito do livro trata justamente dessa discussão sobre o que é uma arquitetura bela, né? O que é o bonito, o que é o feio. Então, teve várias pessoas, vários arquitetos ao longo dos séculos que tentaram criar regras para fazer uma arquitetura bonita. E elas vingaram em determinados momentos da história, né? Então, na época da arquitetura romana e tudo, tinha algumas regras para você seguir para você fazer uma arquitetura bela. Então, tinha regras sobre como fazer os frontões, regras sobre como fazer as colunas. As jônicas, as dóricas, as... Corinthians. Só que todas elas acabaram, mais cedo ou mais tarde, caindo por terra, né?
Não existe hoje uma fórmula de como fazer uma arquitetura bela. Exato. Mas, por muito tempo, essa foi o que, além dessas regras, também é o que, digamos, as pessoas consideravam bonito, né? Então, ele até cita exemplos de, por exemplo, construções que eram de 130 depois de Cristo, logo depois do cara ali, e construções de 1850 que têm exatamente a mesma aparência. Né? Seguiam as mesmas proporções, a edificação é basicamente a mesma, assim. Ou seja, durante 1000 e poucos anos, essa era, lógico, tem Idade Média, várias coisas, mas depois de todo esse tempo ainda se manteve como a referência de beleza, né? Mas ela não se manteve, né? Eu acho que foi uma retomada, né? Foi. Então, por exemplo, o Andrea Palladio lá no Renascimento lá e tudo, ele não criou aquilo ali. A arquitetura já tinha passado por períodos góticos e da Idade Média e tudo, e daí lá por 1500 eles retomaram essa ideia da arquitetura clássica. Né? Mas até hoje existe esse conceito de reprodução, né? Até hoje existe. Você ficar retomando, tipo, o neoclássico tá aí que não nos deixa mentir. Tanto que eu não vou entrar muito nessa cor, mas tem um historiador, o Wolfling, que ele fala que sempre teve essa variação, assim, entre o clássico e o barroco, né? Que a gente tá sempre... a humanidade sempre tá nesses dois opostos, ou saindo ou entrando num. Então, resumidamente, você pensa lá o período grego, romano e tal, daí entra o período medieval, né? Então, você sai do clássico, vai pro barroco, essa coisa mais escura, mais dramática. Acaba esse período, vem o Renascimento. Então, voltamos a pensar na arquitetura clássica. Depois do Renascimento, passa a vir da arquitetura barroca, né? E daí volta a ser a arquitetura moderna, que é o claro, o branco, o clássico, reto. E aí a gente, será que a gente não tá pós-moderno, né, que vem com outras coisas, enfim. Desculpa, mas ele até nem cita no livro, mas exatamente, é um pêndulo, né? A humanidade vai sempre, vai e volta. É assim na arquitetura, é assim na moda, é assim na música. Artes em geral, né? Artes em geral, exato. E o nome do segundo capítulo do livro é Em que estilo devemos construir? Olha. Porra, que nome, né? Que nome. Será que a gente conta a resposta? A conclusão disso, né, é que o que o Alain fala no livro dele é que hoje em dia o que vale é você deixar a experimentação em aberto. Não existe nem certo nem errado, né? A gente tem que poder experimentar. Tudo na vida? Tudo na vida. Não tudo. O que é errado, não experimenta. O que é errado. Interessante porque todo esse contexto histórico em tempos que a gente valorizava lá as arquiteturas clássicas, tem um momento que é marcante, que é a questão da Revolução Industrial, em que a engenharia passa a ter uma grande influência na tomada de decisões de projetos, de execução de grandes obras, né, principalmente na Europa. Mas que a questão de racionalizar os usos de materiais, que os espaços dos ambientes fossem o mais funcionais possível, então começa a ganhar muita força. Então, assim, enquanto os arquitetos estavam lá discutindo sobre o que é belo, sobre o que é bonito, sobre para que onde vai a arquitetura, blá, os engenheiros sentaram e falaram assim, meu amigo, o que é mais rápido, eficiente, prático e barato, entendeu? Então não tem que discutir sobre adornos, enfeites, não sei o quê. O pragmatismo começou a superar ali essa conversa dos arquitetos, né? E aí o que é legal, que no livro ele fala assim, imagine que um desses arquitetos resolvesse ter essa ideia dos engenheiros, tipo, construir edificações que fossem mais racionais e tal, não sei o quê. E daí ele fala, tem um cara, que é o Le Corbusier. E aí ele começa, depois a gente vai ver, mas é uma saga de descer o pau no Le Corbusier. Né, ele não gosta do Le Corbusier. Não gosta. Definitivamente ele não gosta. Mas aí ele fala assim, bom, então como que seria uma casa que negasse todas essas questões de decorativas, do belo, blá blá blá. Bom, talvez o maior exemplo é a questão da casa da Vila Savoy, que a gente já comentou aqui. E nesse livro ele conta todas aquelas questões que a gente falou, de que a casa alaga, que deu problema. Ele passa umas 5 páginas falando mal da Vila Savoy. Só falando mal. O Le Corbusier dizia o seguinte, função da casa, né? Proteção contra o calor, o frio, a chuva, os ladrões e criminosos. Um receptáculo de luz e sol. Um determinado número de células apropriadas para cozinhar, trabalhar e ter uma vida pessoal. Mas a casa não era para ser bela, era para funcionar, né? E todas as justificativas do Le Corbusier, até inclusive com as cartas que ele tem com a Savoy, são nesse sentido, né? É um telhado mais funcional, é a casa mais funcional. Questionando-se a funcionalidade. Exatamente. Então, quer dizer, no final das contas, teve goteira, a criança pegou pneumonia lá, o Savoizinho pegou pneumonia por causa da casa, porque fazia muito frio, muita umidade, não sei o que. Quer dizer, falhou miseravelmente, né? Sim. Se a função da casa era ser funcional, não funcionou. Não funcionou.
Deu errado. Deu, né? Então, mas o que é interessante, a reflexão é a seguinte: por mais que o discurso fosse que não era para ser, enfim, que a casa deveria ser uma máquina de morar, né? Essa fascínio pelo carro, pelo transatlântico, pelo avião, blá blá blá. Muito das justificativas do Le Corbusier não é que ele abominava a beleza, os adornos, os enfeites. É que ele simplesmente gostava de um outro estilo. Então ele cria um pouco esse discurso para também justificar uma nova arquitetura que ele quer mostrar e botar em prática, né? Então, é evidente que ele gosta de adornos. Na casa Vila Savoy também tem algumas coisas que não são simplesmente funcionais. Tem coisas que são puramente estéticas e, ao mesmo tempo, ele continua fazendo, né? Então, é isso que ele tenta só quebrar um pouco, que era parte de um argumento para justificar uma nova arquitetura que ele gostaria de fazer. Né? Bom, e nessa mesma linha de raciocínio, ele escreve o seguinte. Então, como você falou, Cazus, se no íntimo o Le Corbusier e os outros modernistas desenhavam tendo em mente o belo, né? Tinha alguns adornos. Por que eles justificavam o trabalho, principalmente em termos técnicos, né? Era justamente por causa dessa ideia que você disse de que o pragmatismo estava superando esses ideais de beleza que tinham sido postos antes. E ele cita um outro exemplo aqui, que é de uma cadeira super famosa, que é a cadeira Vassili, do Marcel Breuer. Porque ele fala que enfim, procure na internet a foto da cadeira. Senão não vai fazer sentido algum. Senão não vai fazer nenhum sentido. Mas é uma cadeira feita de aço inox, com tiras de couro ali e tudo. E tem um aspecto super industrial e tudo, né? Só que o que ele fala no livro é que é muita parafernália para pouca coisa, assim. É essa ideia de colocar a engenharia, justificar tecnicamente uma coisa que é totalmente supérflua, que é a cadeira. A única coisa que a cadeira tem que fazer é suportar o peso de um corpo humano. Não tem justificativa técnica que supere isso. Uhum. A função dela é muito simples. Sabe? Que um banco resolveria. Exato, um banco resolveria. Então, assim, para determinados objetos, assim, ele questiona por que justificar tecnicamente. Ela tem que ser funcional, certo? Mas a função é tão simples que, de repente, é muito mais agradável você ver uma cadeira que tem um outro adorno, né? Difícil, e será que uma das funções também não é a nos agradar aos olhos? Ah, exatamente. Não é? Isso também é uma das funções, quer dizer... Exatamente. Faz parte. Ele fala que uma das funções da arquitetura é a beleza. Exatamente. Eu acho que é uma das premissas do qualquer projeto assim que você vá fazer. Primeira coisa, tudo bem, ele tem que ser funcional e tudo, mas né, ele tem que ser bonitão. Senão, contrata um engenheiro. Senão... Né? Perante essa incapacidade de você esclarecer o que é bonito e o que é feio, o Alain buscou alguma coisa na qual pautar esse conceito de beleza. E o que ele exemplifica no livro é que os prédios falam. Eles falam. Esse é o terceiro capítulo. Terceiro capítulo, mas é uma coisa metafórica, Cazu. Não é verdade. Então. Bom, tem aquele prédio que subia, né, que a gente falou no podcast de erros da arquitetura, né? Alguns realmente falam. Mas no geral não falam. Tá. No geral não falam. O que ele quer dizer é que eles expressam conceitos, né, conceitos de democracia, de aristocracia, de franqueza ou arrogância, conceitos de hospitalidade, né? E esses conceitos transmitidos pelas edificações, elas podem entrar em consonância com o que a gente pensa, e isso vai nos levar a achar aquela arquitetura bonita, ou elas podem ir contra os conceitos que a gente acredita, e por isso a gente vai repudiar esse prédio. Sim, por motivos talvez subjetivos, né? Que a gente não sabia. Não. Com certeza, por motivos totalmente subjetivos. Que é aquilo assim. que a gente já falou, né? Que é a questão do teu histórico, da tua vida, da tua experiência, o que você experimentou, o que você... Mas uma coisa que ele falou, que eu acho que, pra mim, a gente releu esse livro pra poder gravar o podcast, mas eu lembro a primeira vez que eu li, cara, deu uma mudada na minha cabeça, que foi assim, ele falou que é basicamente como se a gente olhasse pra arquitetura, e talvez pra exemplificar, pra ser um exemplo mais fácil, quando a gente olha pra objetos dentro da nossa casa, a gente tem uma tendência a personificar os objetos. Sim. E a gente dá a eles características de seres humanos ou de animais. Então, se o objeto parece ser sincero, se ele é elegante, se ele é hostil... Isso eu acho uma das partes
acho mais legais do livro. Porque ele pega não só objetos, ele pega muitos objetos. Antes dele partir para a seção de arquitetura, ele fala de objetos, ele fala de tipografia, né, de fontes, de letras e tudo. Então, por exemplo, o símbolo do Facebook, aquele F. Mas ele é um F reto, ele é um F sem serifa, ele é um F que passa o sentimento de altivez. Nossa, puta que pariu. Altivez. Caralho, não entendi porra nenhuma. Pô, você olha pras pessoas e pensa isso? Que pessoa altiva? Não, eu tô falando do F do Facebook, porra. Não, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que o símbolo do Facebook lá, que todo mundo tá acostumado, assim, pra dar um exemplo que todo mundo conhece lá, né? O F, que é o que foi usado, podia ser um outro F, podia ser um F tipo a fonte do New York Times. Mas a fonte do New York Times passa um sentimento completamente diferente do que o Facebook queria passar. A fonte do New York Times é cheia de rebuscado, sabe? Ela não passa o conceito de modernidade que o Facebook tem, né? Então, ou seja, a gente consegue identificar em pequenos símbolos, né, algumas características que são humanas, entre aspas, né? A gente tem até o temperamento, né? Como é que se portaria essa fonte, esse ser, digamos assim, né? Não, e uma coisa que até ele dava exemplo no livro é se você pega as taças e copos de diferentes alturas e tamanhos. É engraçado porque se você olha pra elas, realmente tem algumas que parecem tipo arrogantes, assim. Algumas taças que parecem mais gentis, né? Assim, que parece que a gente olha e parece que tem uma simpatia maior por determinados objetos, né? E inclusive até lá em casa tem uma taça que eu acho bem arrogante, assim, mas enfim, eu evito conversar com ela, mas... Mas é engraçado, porque qualquer objeto que você olha, você tem um pouco essa tendência, assim, a criar uma empatia com aqueles objetos ali, né? E talvez parte dos conceitos que nos fascinam nas pessoas também nos fascinam em objetos. Se a gente acha que os conceitos de uma pessoa que é muito sincera, uma pessoa que é muito honesta, que é, sei lá, extrovertida, etc., são conceitos que a gente valoriza numa pessoa, dentro desses objetos também que a gente olha e perceba esse tipo de conceito, a gente meio que, sabe, inconscientemente acaba gostando dele também. Por exemplo, na disciplina de arquitetura de interiores, por exemplo, você está ali projetando um ambiente. Que características você quer que esse ambiente passe, né? Você está fazendo, sei lá, uma sala de pôquer ou você está fazendo um quarto de neném? Então, você tem mobiliários que vão se alinhar com a temática daquele ambiente que você está fazendo, né? Você não vai colocar uma cadeira coloridinha no ambiente do pôquer. Não. Né? Assim como você também não vai colocar uma, sei lá, poltrona de veludo no quarto do neném. Vermelha. Então, assim, é lógico que a gente consegue identificar personalidades nos objetos, né? Então, se é assim com os objetos, é evidente que a gente também faz a mesma coisa com a arquitetura. Sim, exatamente. Né? Determinados traços de um edifício podem remeter a gente a traços femininos maternais ou agressivos, né? Aí é que vai a questão da gente definir o que é belo ou o que não é. Né? Não é porque uma coisa é diferente que ela vai ser feia, né? É uma questão de você se alinhar com aquela mensagem que o prédio está passando para você. E a mensagem também é recebida de acordo com a tua experiência como observador. Exatamente. Então é muito intrínseco, né, Cazu? Mas aí o que acontece que pra mim são duas frases que são espetaculares e que pra mim é o livro quando ele escreveu. A arte de falar e não fala nada, né? Exatamente. Que ele fala o seguinte, ele cita um cara chamado Stendhal, e ele fala uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: o belo é a promessa da felicidade. Que bonito. O belo, eu vou repetir, o belo é a promessa da felicidade. Quais são os conceitos que você busca dentro da sua vida, né? E que de repente você se depara dentro de uma arquitetura que você olha e realmente aquilo tem. Isso entendeu? É uma promessa de felicidade. E aquilo te encanta pela beleza. Exatamente. E a outra frase que é espetacular, que é: existem tantos estilos de beleza quanto visões de felicidade. Essas frases se complementam, né? Se complementam. Não, escorreu uma lágrima quando eu li essa frase. Não, mas então, e uma coisa que ele fala no livro é que por exemplo, a nossa casa, por exemplo, ela é um ideal do que a gente
gostaria de ser, assim, sabe? Ela é um retrato do que a gente gostaria de ser. Não é exatamente o que a gente é. Exato. Então, é uma promessa da felicidade, como você disse. Perfeito. Entendeu? Assim, a gente chega na nossa casa e a gente quer ter sinais de que a gente é aquilo que a gente almeja. Entendeu? Então, você quer ser um executivo fodão. Então, a hora que você entra na tua casa, você quer ver aquelas linhas retas, aquelas linhas altivas que fazem você se sentir um executivo fodão. E às vezes não são linhas retas, são, na verdade, você ter itens, uma ostentação, sei lá, pra cada um vai ser uma coisa. Pra cada um vai ser uma coisa, exatamente. Não do livro, mas do documentário que ele tem também na internet. Esse negócio do edifício ter a cara do que ele quer passar, ele dá um exemplo até das embaixadas em Berlim. Assim. Nossa, é fantástico. Isso é foda, não? Passa por embaixada de vários países e poucas coisas têm que representar tanto um conceito como uma embaixada. Você tá num outro país e através daquela arquitetura você tem que mostrar o que teu país quer representar. E é diferente de um pavilhão, que é uma mostra temporária, é uma coisa que fica lá, que é fixa. Então, qual que é a imagem que teu país quer passar? E normalmente as embaixadas ficam próximas uma das outras. Então também vai rolar uma comparação, né? É uma competiçãozinha, né? Exatamente. Importante, inclusive. E então ele passa por algumas embaixadas e a que mais me marcou ele falando da embaixada do Egito. Que na verdade uma pirâmide. Não é, mas ela... Quase isso. Eles usam vários símbolos óbvios do Egito. Eu olho pra isso aqui, eu sei que é o Egito, mas... De 2.000 anos, 5.000, 10 mil anos atrás. Exatamente, assim. Não representa o que é o Egito hoje. Então eles têm vários símbolos. Mesmo porque seria muito feio se representasse o Egito hoje, né? Coitado. Um abraço pro pessoal do Egito. Mas, assim, tem aquelas historinhas gravadas, assim... Hieroglifos. Nossa, quanta palavra difícil. Hoje tá difícil, né? Então, ele é meio falso, né? Uma arquitetura que representa um passado. Representa aquele país, mas é um país no passado. E depois ele vai e... O conjunto bacana é as embaixadas dos países nórdicos ali. Que eles têm um pátio em comum e é uma arquitetura muito diferente, né? Eu consigo entender o que esses países querem dizer sobre eles, assim. E muita luz natural. Então, eles são autênticos, eles são únicos, cada um. E eles têm dá pra ver que representam valores de transparência, de democracia e de convivência, de cooperação. Como eles compartilham toda aquela mesma área, todas elas... Esse é um conceito bem marcado ali, né? Nossa. Apesar de cada país, cada embaixada, no caso, ter sua individualidade como arquitetura, o conjunto ali é dividido. E você falou dos pavilhões também, e tem um exemplo que é do pavilhão da Alemanha. O Alain cita um exemplo do pavilhão da Alemanha na época do nazismo e um depois da redemocratização. Então, o pavilhão nazista, assim, mesmo retirando todos os símbolos nazistas que tinham no pavilhão, você vê que é um pavilhão pesado, mostrando o peso do Estado, e ele é um pavilhão mais vertical, então ele mostra ele dá aquela sensação de poder e tudo. E, depois da redemocratização, o pavilhão alemão, ele era de vidro, mostrando o conceito de transparência, que você citou lá, Renato. E ele era horizontal também, né, que é alude ao conceito de democracia, né? De ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais e tudo. E até esse negócio da embaixada, só pra concluir, eu achei muito engraçado porque ele dá uma tirada de sarro na embaixada da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, que fala assim, é sempre um país muito sério e tal, e daí na arquitetura eles botaram, 2 bloquinhos, meio que em diagonal, assim, coloridinhos, assim, dele. Eles tentaram passar essa imagem de divertidinho, mas eles não são assim, né? Ele pode falar porque ele mora lá, né? Isso. Eu não podia estar falando, desculpa, mas... Uma coisa que ele vai trazendo para ajudar nessas justificativas de como os edifícios nos influenciam é que ele cita muito a questão das edificações religiosas. E isso acontece em diversas religiões, né? Mas que uma das formas que eles pensaram que poderia cativar mais os fiéis e tal, era fazer edificações muito imponentes, né? Essas coisas da verticalidade, e que essa busca do belo, dessa coisa do edifício muito bonito, tivesse uma ação de direcionar os fiéis em busca de perfeição, né? Que a busca fosse sempre de fazer o bem, de atingir uma perfeição como ser humano, etc. E de sermos principalmente bons, né? Então, esse link muito próximo entre o que é belo e o que é bom, né? Então, que deveriam caminhar juntos. E que era muito mais fácil convencer as pessoas
a acreditar nesses pensamentos religiosos pela arquitetura, né? Muito mais fácil pela arquitetura do que pela escrita, né? Enfim, pela dificuldade de as pessoas lerem na época e tal, mas principalmente porque é uma questão visual, né? As pessoas entendem e compreendem aquilo. Não, e uma curiosidade é que o Alain, ele é ateu e ele, há uns anos atrás, ele resolveu que seria uma boa ideia criar um templo para ateus. Porque, tipo, o cara é um amante da arquitetura e tudo, e tinha todo esse estudo de como que a arquitetura consegue chamar a atenção para esse lado religioso. Então, ele resolveu fazer um templo para quem não tem religião, porque não acredita em nada, assim. E diz que foi um fracasso completo. Nem os ateus não gostaram e os religiosos acharam uma blasfêmia. Então, tipo, o cara, tipo, simplesmente deixou morrer, assim, o assunto, não fez nada. Mas esse exemplo da arquitetura religiosa é muito bom e eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Todo mundo já foi em alguma viagem visitar uma igreja antiga. Porra, né, essas igrejas, elas são grandes, são altas, são com materiais todos polidos, então elas reverberam bastante. Qualquer coisa que você fala lá, vira aquilo, a tua voz amplifica, ecoa por toda a igreja, né? Ninguém vai chegar numa igreja e sair gritando e dançando e pulando da mesma forma que você entra na lanchonete do McDonald's, né? Sim. Que é o que ele fala lá no livro. A gente entra pulando. Né? Não tem como. Aquela grandiosidade da construção, ela te esmaga. Né? Ela sobrepõe as tuas vontades próprias. Então, com certeza, quem vai para lá, quem vai numa construção religiosa com o intuito de adoração, ela vai ser sensibilizada por isso, pela arquitetura. Não, e principalmente porque assim, nós como seres humanos e mortais, seres vivos, essas coisas, nós somos muito sensoriais. Visual, enfim, tato, essas coisas são muito marcantes pra gente. Então, a comunicação, e ele vai citando, né, a celebração de certas coisas, por exemplo, como construção de cemitérios, as casas e tal, também é um registro um pouco pra gente não esquecer de certas coisas da vida, né, que nós somos mortais e de esquecer de pessoas que já passaram por nós. Por isso que o ser humano também sempre criou essas coisas de registros, né, de histórias, de manter os edifícios. E isso também faz parte um pouco como que a gente quer se comunicar, e não de maneira verbal, né, mas de maneira visual, ou arquitetônica, etc. Então, dentro dos ambientes que a gente quer pra nós, a gente quer lembrar de nós mesmos, mas a gente também quer que mostre aos outros quem nós somos, né? Então, e dentro dos conceitos que a gente acha belo em objetos, em arquitetura, sei lá, como humildade, como respeito, honestidade, etc., a gente quer que também isso esteja dentro das nossas casas e que nos represente também, né? E não necessariamente isso vai representar o que nós somos, ele representa o nosso ideal. Nosso ideal, exatamente. Representa o que a gente quer ser. Como que a gente quer ser visto? Como que a gente quer ser lembrado? Né? Quem nunca passou por isso, assim, em reunião com o cliente, né? Sim. Quero ter uma casa que receba muitas pessoas. Não quer dizer que ele receba muitas pessoas hoje, mas é o que ele vai querer. Ele tá construindo aquela casa pra isso, pra ter uma, né? Ter aquela... O cara constrói aquela sala que ele nunca vai usar, né? Que as crianças não podem entrar, sabe? Aquelas assim. Puta. Aquela porta isso. Trancada lá. Eu tinha uma dessa na minha casa. Continuando o livro ali, eu acho que ele fala um pouco dentro dessa... Quais são os lugares ideais, os lares ideais, né? Ele cita Brasília, que a arquitetura também, isso que o Gabriel falou de que pode ser um ideal do que aquilo que a gente não é e que a gente gostaria de ser, ao mesmo tempo pode simplesmente representar aquilo que a gente é para determinadas pessoas, mas Brasília, por exemplo, não representava uma realidade nacional. Não era o ideal. Era o ideal, exatamente. Então, assim, o Brasil, que era um país extremamente caótico, pobre, que só queria ocupar o litoral, e de repente ele cria uma capital, que é para ser totalmente original, né? Uma expressão de uma nova sociedade, de um novo conceito de país, né? Um país criativo, etc, etc. Então isso a cidade como um todo passa a ser uma propaganda, uma comunicação daquilo que o Brasil deveria ser, né? É uma aspiração de um Brasil moderno, né? Na época que foi feita lá, falou, pô, assim vai ser o Brasil no futuro. O Brasil organizado, moderno, com esses ideais aqui de ordem, né? De progresso, que é o que está escrito na bandeira e que é o que tem tudo a ver com a ideia do Niemeyer para Brasília, né? Exato. Agora, só filosofando um pouco, com todas as pessoas que frequentam e que trabalham nessas edificações do Congresso Nacional, Brasília e tudo mais, talvez o tiro tenha saído pela culatra, né?
Talvez essa linguagem que é muito clara em Brasília crie nos brasileiros uma versão a essa linguagem moderna. Sim, é verdade, é verdade. Né? Talvez daqui a alguns anos o brasileiro olhe para essa linguagem modernista do Niemeyer e se lembre tipo de corrupção da época em que o Brasil era povoado por corruptos. Né? Isso nunca vai mudar, Gabriel. Mas, e aí uma coisa que ele fala é assim, será que esses conceitos mudam, né? Dentro daquilo que um dia a gente achou bonito, a gente deixa de achar Sim. e tal. Porque mudam os conceitos também, mudam os conceitos como sociedade, né? E é uma aspiração comum dos arquitetos fazer uma obra que perdure, né? Que seja atemporal. Porque o prédio dura lá, sei lá, 50, 100 anos. Então, muitos dos arquitetos tiveram essa preocupação de fazer uma coisa que não se tornasse, com o tempo, não se tornasse brega, não se tornasse datado e tudo. Todos falharam, né? Menos o Frank Lloyd Wright. Muito obrigado. Bom, a segunda vez que ele dá uma patada no Le Corbusier, que ele fala o seguinte, o Le Corbusier, em 1923, um industrial francês chamado Henri Frugues, sei lá como é que fala essa porra, chamou e falou, Le Corbusier, chega aqui, precisamos construir moradia para os caras que trabalham na fábrica, para peãozada. Vamos lá, precisamos construir casas e mais casas. Aí o que acontece? Esse pessoal, normalmente, os operários, vinham de zonas rurais, que vieram do campo e tal, aquela coisa, e trabalharam nas indústrias, né? E o cara trabalhava 10, 12, 15, sei lá, horas por dia lá. E qual foi a ideia do Le Corbusier? Ele falou, não, precisamos então desenvolver uma arquitetura moderna, uma coisa que evoque a arquitetura contemporânea, coisas para frente, para o futuro. E aí ele faz casas que são máquinas de morar. Uhum. Ou seja, o operário passava 15 horas trabalhando numa fábrica, de saco cheio, putaço, né, aquela coisa branca, árida. Não, tem mais, ele tinha saído do meio rural não por opção. Exatamente. Né? Ele foi obrigado a sair de lá, não tinha trabalho. E aí depois de passar horas trabalhando nessa indústria, ele fala, bom, vou pra casa. E chega na casa, a casa é uma máquina de morar. Então ela é igual a porra da fábrica. Exatamente. Ou seja, os caras odiaram aquela merda, né? Os anseios, as coisas que as pessoas gostariam, era completamente diferente daquilo que o Le Corbusier tinha. E aí foda-se quem tá morando lá. Exatamente. E foi engraçado o seguinte, as pessoas começaram a morar lá e destruíram, entre aspas aqui, a arquitetura do Le Corbusier. Personificaram. Mas assim, a janela em fita que a gente tanto adora, eles gostariam de janelas pequenininhas, feitas de madeira. O telhado plano... E fizeram isso. E fizeram, cara, é bizarro, tem as fotos lá. O telhado plano que tava pronto ali, eles botaram um telhado em cima. Colocaram um anão de jardim na frente da casa do cara. Le Corbusier se revira no túmulo. Mas é que no Lições de Arquitetura mesmo tem vários exemplos dessa personificação dos lugares, né? Das pessoas se apropriando do espaço. Mas segundo o Alain aqui, ele fala que as pessoas fizeram isso porque elas queriam... Elas não precisavam da máquina de morar. Elas precisavam de símbolos que as lembrassem do campo, das coisas que elas não tinham ali na fábrica, na indústria. Então elas trouxeram pequenos detalhes, né? Construíram um telhado em cima da casa do cara. Mas enfim, trouxeram a casa de campo, trouxeram os sinais do campo para dentro da casa. Viviam na cidade, trabalhavam na fábrica, eles precisavam Eles odiavam aquele lugar. Eles odiavam aquele lugar. Eles precisavam de coisas que os lembrassem do campo, né? É por isso que a gente que mora na cidade, a gente valoriza bastante a arvrinha, sabe? Passarinho. Trazer plantinha pra dentro de casa, cuidar do bonsai, coisa assim. Porque a gente não tem. A gente dá valor nas coisas que a gente não tem. Vocês precisam me interromper, porque senão eu vou ficar falando merda aí até. Pô, não, fez esse total agora, foi o sentido da minha vida agora, Gabriel. Porque amanhã eu tô indo subir morro. Exatamente. Ele diz o seguinte, virtude das construções. E aqui, só para vocês entenderem rapidamente, mas é o seguinte, as virtudes das construções. Então ele estabelece aqui algumas virtudes, que ele fala assim, ordem, o equilíbrio, a elegância, coerência, o autoconhecimento... Só. Ele começa o seguinte, ele fala que o André Palladio tinha feito lá os 4 livros de arquitetura, dizendo o que é belo, quais são as regras, blá blá blá. O que acontece? Evidente que a gente percebeu que existem casas que a gente acha completamente lindas, maravilhosas e belas, e que não seguem nenhuma regra que o André Palladio tinha feito. Então o André Palladio errou. Não, ele acertou em coisas, mas não é uma verdade absoluta, o que é fantástico. As verdades não são necessariamente absolutas. Fantástico seria se ele acertasse as verdades. Um pseudo fantástico. Legalzinho no máximo. Legalzinho. Mas, ou seja, não existe uma única fonte de beleza, não existe, né, uma qualidade só que define blá blá blá. Blá blá blá. Porque
ele fala uma outra frase que é interessante, que é o seguinte, que as virtudes das construções, como generosidade, modéstia, honestidade, delicadeza, etc., nos ajuda a conhecer que é pouco provável existir uma única fonte de beleza num prédio, mesmo dentro de um edifício. Não são só um conceito de beleza que nos agrada. Conjunto. É um conjunto. Assim como uma só qualidade não define a excelência numa pessoa, né? Você pode ser um cara super humilde, mas você Pau no cu desgraçado, né? Também, exatamente. Ou seja, o que ele diz? Ele fala assim, as qualidades precisam surgir no momento certo, em combinações específicas para funcionários. Um prédio com proporções certas, construído com materiais inadequados, tá? Proporções certas com materiais inadequados, é um homem corajoso, sem paciência ou intuição. Olha só. Né? Então, assim, são qualidades que precisam estar juntas e complementares para que torne um edifício bacana, bonito, belo, funcional, assim como os seres humanos, né? Ordem. Ele fala assim, a ordem também é uma questão de uma vitória sobre a natureza. A natureza, que é essa coisa da imprevisibilidade, a natureza que está sempre querendo destruir as coisas que o homem faz, querendo desconstruir os prédios, as coisas e tal. A ordem dá um pouco esse sentimento de conquista da natureza e, ao mesmo tempo, dá a noção de tranquilidade em relação a todos os aborrecimentos, digamos assim, da nossa vida cotidiana, né? De tudo aquilo que a gente sofre, etc. Ele fala do equilíbrio. O equilíbrio ele trata da seguinte forma. Ele fala no começo do livro a respeito dos símbolos, né, que podem representar o masculino ou feminino, tem o rústico e o sofisticado, coisa assim. Ele fala que uma característica importante na obra de arquitetura é o equilíbrio entre duas fontes diferentes, assim, sabe? Também questionável, né? Mas enfim. Sim. É a ideia do cara lá. Eu não concordei muito com isso, então não vou me alongar muito sobre isso daqui. Eu acho que sim. Eu acho que o que ele tenta demonstrar é um pouco neutralizar, digamos, polaridades. Que você não seja muito para um lado, nem muito para o outro. Não é um pouco isso. É assim. isso que ele tenta fazer. Não é um conceito muito forte. Né? O que eu acho que é interessante é o seguinte, é que não existe tristeza sem alegria. Não existe claro sem escuro. Mas se for alegre é bem melhor do que ser mais ou menos, né? Pode ser. Outro ponto aqui, que é elegância. A elegância é bacana. Você gosta de edifícios elegantes? Eu gosto de edifícios elegantes e... Glamour, você gosta de glamour? Glamour é diferente de elegância. Então tá. A gente tá falando de elegância. Mas o que eu gostei é que ele definiu o conceito de elegância. Caso você pode me falar o que é uma coisa elegante? Então, Gabriel, elegância vem do grego elegar. Meu Deus. Que segundo o Aurélio... Como é que é o dicionário brasileiro? Hawaii. Cara, eu acho isso uma... é nome de dicionário brasileiro, né? Esse é nome de dicionário brasileiro. Porra, devia ser tipo o dicionário Tupiniquim, né? Não Hawaii. Dicionário Silva. Mas, vamos lá, eu gostaria de ouvir a sua explicação, porque eu sei só a sua origem grega. Eu achei legal o conceito de elegância que ele coloca. Ele fala que uma coisa elegante é uma coisa que exerce uma função, mas da maneira mais simples possível. Então ele dá o exemplo da ponte. Ele coloca duas fotos assim de ponte. Uma ponte toda robusta lá e tal, que consegue vencer o vão, mas com um puta esforço, assim, sabe? Torres, concreto, pedra, não sei o quê. E uma outra ponte... Isso não é elegante. Não, isso não é elegante. E uma outra ponte que é esguia, que ela vence esse mesmo vão com o mínimo de material e que parece ser o mínimo de esforço também. Digamos assim, é como se a pessoa, a obra ou qualquer coisa vencesse um desafio extremamente complexo, só que ela faz parecer muito simples. Exatamente. Talvez, pode ser? Só que para você entender esse conceito de elegância, você, no fundo, tem que saber que foi foda fazer aquilo. Se você não souber, é verdade. Porque se você fizer uma coisa simples, vencer uma tarefa simples, aí vira simplório. Não é elegante. É uma coisa banal. No fundo, você tem que saber que foi foda fazer aquilo. Tá, mas então a gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo que a gente resolveu que parece simples foi altamente foda de resolver. Exatamente. Mas como faz isso? Só os mestres conseguem. Isso ele não explica no livro. Não tem receita. Esse livro não é tipo, faça você mesmo, assim. Não é... For dummies. Mas isso é uma lição interessante. Se você não sabe o trabalho que deu, ou a complexidade que era, você não valoriza aquela questão da elegância. Exatamente. Trazendo para sua vida profissional, se o teu cliente não sabe que deu trabalho, ele vai continuar te pedindo o desenho. Então mostra pra ele. Não fale assim, fica pronta pra amanhã. Coerência. Ele diz que as obras têm que ter coerência em vários aspectos. Um deles é ser sincera com o ambiente em que ela está sendo construída. Com sua cultura, com o seu entorno. Então, ele dá um exemplo de uma cidade japonesa, que eu não lembro o nome agora, que é uma réplica fiel de uma cidade na Holanda, que é com aquele estilozinho. Até tem moinhos de vento. Não, tem tudo. É na Disneylândia, né?
É uma Disneyland, exatamente. Mas funciona, é uma cidade, na verdade, né? Pessoas moram. Ah, pessoas moram lá. Sim, é uma cidade, uma réplica. Ele disse que ele ficou num hotel lá dentro, né? É. Só que são todos japoneses, né? Até no livro é engraçado que ele vai descrevendo, não, porque ele fala da arquitetura lá, que é parecida com... ele descreve uma arquitetura europeia e tudo, ele fala que o hotel custou não sei quantos ienes. É tipo, tive que ler de novo, assim. Eu falei, é isso mesmo? Mas agora, moeda da Holanda, será que chama iene também? Aí ele cita um negócio nessa parte de coerência que eu gostei, que é, mesmo ele dá esse exemplo do Japão, que faz essa cópia de uma cidade holandesa, como também dentro de próprias arquiteturas contemporâneas japonesas, tem muito de uma questão de uma ligação histórica e cultural. Uhum. Ele comenta de visitar algumas casas em que, para você sair da tua sala de estar e ir para a cozinha, por exemplo, você tem que passar por um pátio, né, aberto, um átrio aberto. Qual que é o princípio dentro disso? É que você, se tiver frio, se tiver chovendo, se tiver sol, você sai da tua sala de estar confortável e tem que tomar essa chuva e tal, o sol, o calor, o frio, para chegar na tua cozinha. Ah, legal de noite quando tá chovendo, você quer tomar um copo d'água, né? É excelente, formidável. Lógico que não funciona, mas como filosofia de você se remeter à natureza, né? De você lembrar que somos seres insignificantes e que a natureza talvez a gente deva respeitar e que a gente tem uma dependência muito grande da natureza, é uma maneira de manter um pouco essa filosofia, assim, que é muito bonito. E se você pegar qual que foi a maior influência do Frank Lloyd Wright? O Japão. Os materiais locais. Japão. Entendi. É o Japão, tipo, é essa filosofia japonesa, que é isso que ele traz e tenta aplicar dentro de conceitos dos Estados Unidos, mas é muito esse contato com a natureza, a integração e tal. Mas daí ele respeita o contexto local, né? Perfeito. Local. Mas é muito legal isso, assim, como conceito e como coerência do local e da filosofia que se está. Né? E o livro nessa onda faz uma crítica ao international style, né? Porque hoje em dia, se você vai para o Japão, se você vai para a Europa, ou se vai para os Estados Unidos, nas grandes cidades você vai ter a mesma paisagem. Os prédios são todos muito, muito parecidos. E daí, no livro, ele explica que ele começa a se indagar, lá enquanto ele estava no Japão, se existiria alguma forma de ter uma arquitetura que respeitasse a tradição japonesa, mas que fosse contemporânea em sua tecnologia, né? E ele até vê alguns exemplos lá no Japão, e são todos muito bregas, né? Mas depois, no livro, ele chega à conclusão de que é possível ter uma arquitetura de tecnologia atual que fuja do International Style e que tenha valores que remetam à cultura do local. E um dos exemplos citados é o nosso querido Oscar Niemeyer, que conseguiu traduzir a linguagem moderna do Le Corbusier, principalmente, para a nossa cultura brasileira. Tupiniquim aqui. Existe. É possível. Tem como. Tem como, exato. Que é fazer o presente sem esquecer do passado, né? Isso é importante. Bom, outro conceito aqui que ele diz que é o autoconhecimento. Ele é a última escrachada no Le Corbusier. A final. Podia ser assim o capítulo, né? Última escrachada no Le. Bom, ele vai lá e cita sobre os planos do Le Corbusier para Paris, né? Que ele tinha escrito lá no The City of Tomorrow and Its Planning e o The Radiant City. Mas que basicamente era pegar parte do centro de Paris, demolir tudo aquilo, construir torres gigantescas, liberar o térreo, construir jardins, cidades lindas, modernas, maravilhosas. E aí vamos aqui criticar quem está criticando o Le Corbusier. Ele escracha. Fala, como é que pode um arquiteto pensar uma bobagem dessa, destruir o centro de Paris, blá 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 blá. Não, ele dá uma pontadinha que ele fala, eu demorei muito tempo para entender o que o Le Corbusier pensava e o que ele quis dizer, para agora eu poder criticar. Pois é. Quer dizer, não é que eu não entendi. É ruim sei mesmo. o que ele tá falando, mas é ruim. Então, aí eu vou criticar o Alan aqui. Vamos lá. Peraí, você desce o pau, faz uma crítica com o olhar de quem já passou 80 anos, tá? Com uma mentalidade completamente diferente dentro daquilo que o Le Corbusier estava mergulhado. Depois, todas essas ideias que ele disse que a arquitetura tem que evoluir, o urbanismo e tal, não sei o quê, o Le Corbusier, na verdade, ele não tá ali propondo, digamos assim, literalmente que aquilo precisava ser demolido. Mas ele precisava de trabalhar com utopias. Exatamente, o Com conceito ideias. da cidade do futuro. Era um provocador, né? Era um provocador do que era... E nessa época, todo mundo era. Inclusive, o Frank Lloyd Wright, tipo, Deus do Cazoo, ele tinha propostas urbanas bastante... ousadas. questionáveis. Meio esdrúxulas. Nos olhos da época, inclusive até hoje.
Ou seja, era o que os modernistas faziam na época, provocavam questionamentos, né? Mas ele pega um contexto de Paris que era totalmente insalubre, cheio de fábrica no centro da cidade, ou seja, poluição, sabe, água ruim, doença, trânsito horrível, então era cavalo com carro, cocô, era uma zona. Ele fala, esse tipo de cidade não está funcionando, precisamos criar outro tipo. E assim, eu acho que isso, só por si só, isso já é super válido. Né? Então, eu acho que o autor aqui deu uma, eu acho que exagerou aqui, eu não sei por que tanto ódio ao Le Corbusier. Mas, ele fala uma frase aquele inglês não gosta de francês. Ah, é verdade. Tem essa treta. Com certeza. Bom, em resumo, o que ele queria dizer era o seguinte, que o Le Corbusier simplesmente esqueceu das pessoas, esqueceu de olhar como as cidades não deveriam ser, na verdade, esse ideal de cidade que ele tinha era uma merda. Mas assim, a gente olhando também com os olhos de hoje, já com o olhar de Jane Jacobs, Yangel, blá. Só que ele fala assim, em muitas obras os arquitetos esqueceram de homenagear as sutilezas da mente humana, que se deixaram seduzir por uma visão simplista de quem podemos ser, em vez de prestar atenção à realidade labiríntica de quem nós somos. Isso em linguagem popular, como é que fica? Fica o seguinte, que os arquitetos fizeram merda em grande parte da história, e que a gente realmente esqueceu de observar a mente humana, sabe? Por isso que essa questão de psicologia, de filosofia, eu acho que é tão importante, porque a gente esquece muitas vezes das pessoas, esquece como que são esses relacionamentos e as percepções das pessoas. Vamos lá, a tendência de não compreender quem nós somos e o que nos deixará satisfeitos. Tudo bem, a gente discutiu sobre o que é belo, sobre os anseios que a gente quer, sobre os valores que a gente talvez acredite sobre o que vai ser bonito, belo e vai nos satisfazer como conceitos ou objetos personificados. Mas quais são as coisas que te deixam satisfeitos? Não sei. Terapia. Quem eu sou, para onde vou, o que eu quero. Entendeu? Nossa, vai ficar pra próxima. Pelo amor de Deus. Não, mas é por isso até a gente tava discutindo como existe esse negócio assim, do neoclássico, né? Você entra naquela... Pô, esses dias eu fui fazer... Esses dias não, faz um tempo já eu fui fazer projeto para um dentista, entrei na casa do cara, parecia que eu tava entrando na sala do Luís XV, assim, sabe? Porque era tudo dourado e rococó. A pessoa gosta, né? Então, a pessoa gosta, né? E daí é isso que ele trata no livro, né? Por que a pessoa gosta? Então, tipo, talvez é aquele negócio que a gente tava falando lá, de o cara ter aquela alusão lá de aristocracia, aquela ideia de burguesia e tudo que o cara acha que é legal ser assim. Na verdade, tem uma coisa que eu não entendi. Você fala muito sobre a pessoa gosta daquilo porque é aquilo que ela conhece. Uhum. Se ela tivesse opção de receber outras tipologias ou outras formas, ela talvez não gostasse daquilo. Uhum. Mas, tipo, nos dias de hoje, todo mundo tem acesso a tudo. Tipo, não digo de exterior, mas de interior, pelo menos. Todo mundo tem acesso a tudo. Então, se ele tem, é porque ele gosta. Tem várias contradições. Mas assim, tem isso. E daí quais são as opções e experiências de cada um? Né? O cara escolhe. O cara escolhe o que ele acha belo. Se ele gosta do troço fake lá, que é igual a 300 anos atrás, ok. Ele gosta porque no íntimo dele lá, ele tem a ideia de que ele quer ser assim. Uhum. Não que ele queira ser um César, né? Tipo, mas ele se identifica com os ideais daquilo ali, sabe? Não, eu entendo que pode ser que porque o questionamento dele é o seguinte, é que o mercado é moldado baseado em que as pessoas só gostam daquele estilo. Então ele acha que existe um outro tipo de mercado que pode ser que as pessoas gostem de outras coisas e elas também vão achar belo e bonito porque também vão representar conceitos e talvez se encaixe até melhor dentro da vida contemporânea. Mas que é um pouco contraditório porque cada um tem suas experiências. E outra coisa que ele fala é assim, a gente tem que tentar desenvolver arquiteturas e coisas que tenham a ver com o momento atual, né? Com as tecnologias, com os anseios, as coisas que existem hoje em dia. Ao mesmo tempo, quando Le Corbusier faz aquela casa da Vila Savoie, que tenta entender vários conceitos da época e que quer mudar e fazer coisas que ele escracha. Que a sociedade evolui, ele escracha, ele desce o pau e ele fica o livro inteiro quebrando, né? Metendo o pau no Le Corbusier. Então, assim, parece que até tem uma rixa pessoal. Então, às vezes me parece que essa possibilidade das pessoas terem outra coisa é muito um ideal que ele projeta sobre as pessoas. Ele acha que as pessoas tinham que querer gostar daquilo, assim. Porque... Mas, na verdade, isso que você falou, eu entendo o seguinte, tem gente pra caralho no mundo e cada um gosta de uma parada, entendeu? Realmente, o cara tem acesso a tudo hoje na internet. Pra ele escolher, tipo, que sofá que ele vai colocar na sala dele. Ele escolhe realmente o que ele se identifica mais. Um monte de gente vai se identificar com uma coisa contemporânea e muita gente vai se identificar com aquele negócio que a gente considera retrógrado. E
E foda-se. Eu acho que essas incoerências tem bastante no livro, Bastante. mas eu acho que o que é o bacana no livro é entender por que as pessoas acham bonito isso e bonito aquilo. Eu acho que tem várias questões psicológicas que fazem a gente entender isso. Essas incoerências tem um monte mesmo. Não, um monte. Mas é isso que eu acho que é interessante, porque traz, por exemplo, conceitos da psicologia e que nem a mulher do Gell, que era psicóloga, que daí traz aquelas questões que é quanto das outras áreas de conhecimento que a gente não tem, que a gente não conhece na arquitetura, que podem mudar completamente, né? Quer dizer, essa discussão do belo, o que é boa arquitetura, o que é belo, o que não é, e que talvez a gente precisa de outras cargas, né? Outras cargas não, teóricas. Até ele fala também que o arquiteto não entende muito de economia, né? Quando você chega a essa questão de lidar com o incorporador e fala, não, esse aqui vai ser mais caro. Falta, às vezes, base argumentativa pra você falar que não, vou fazer um prédio contemporâneo que vai ser o mesmo custo que o teu outro. Exato. Né? Além do livro, como a Renata comentou, são 3 episódios que tem no YouTube, que é a Arquitetura da Felicidade. Então, são 3 episódios de 40 minutos cada um, mas ele vai desenrolando um pouco o que ele descreve no livro, com imagens e as visitas que ele fez também. É muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Ele passeia de helicóptero com o Norman Foster. Exatamente. Mas é bem interessante ver a discussão que ele propõe, que ele leva casais que estão querendo comprar uma casa e eles querem o estilo tradicionalzinho, clássico tradicional da Londres. E ele pega essa galera da Inglaterra e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos pra Holanda. Lá tem um bairro que estão construindo casas mais contemporâneas e Aí tal. você vê o que vocês pagam com o mesmo valor, né? Que vocês comprariam com o mesmo valor. O cara fala assim, é a primeira vez, talvez da terceira, da uma, 2, 3 vezes que eu viesse aqui, eu poderia começar a me acostumar. É isso que ele consegue do cara. Mas... E a mulher falou, não gosto. Que era essa história da pessoa não ter opção. Ela tá comprando essa casa porque é a casa que eles... que tem pra vender. Só esse tipo de casa tem lá. Mas eu acho que tem muito de abrir os olhos das pessoas. Sim. E cabe a nós também, arquitetos, de certa maneira, educar, entre aspas aqui, os nossos clientes. Mostrar opções, né? Assim como nós não temos conhecimento em áreas diversas, a gente também precisa aprender e os nossos olhos vão se abrindo e realmente a gente passa a gostar de outras coisas. Então, na arquitetura e com os nossos clientes também. Por mais que existam só as referências neoclássicas, etc., existem outras maneiras de representar aqueles conceitos que eles tanto gostam de outras maneiras mais contemporâneas. Porque o casal que vai lá tem um carro que é, sei lá, tinha um carro super esportivo. Com design, Porsche, arrojado e tal. Tenta brincar, mas por que vocês querem um carro super tecnológico? De uma casa bobinha. Então, enfim, vale a pena dar uma assistida lá. E dentro disso, o Alan ficou ainda encasquetado com essa coisa, ele criou uma companhia, né, uma empresa chamada Living Architecture. Isso é legal, tipo um Airbnb pra... Sério? Superstar Architects, assim. Então, não, pra você ficar em casa de Superstar Architect. Legal. Então, ele contrata arquitetos renomados, então ele chamou, por exemplo, aqui o MVRDV, o Peter Zumthor, entre outros, para projetar casas com essa arquitetura contemporânea, digamos assim, com super tecnologia e uma arquitetura diferente, em lugares no campo, assim, uma coisa mais isolada, que você pode alugar para passar um final de semana, um mês, uma semana, etc. E quanto é que custa? A proposta, eu não vi o preço lá, mas a proposta dele é ser, tipo, preço affordable. Mas assim. qual que é a ideia dele? Ele falou assim, as pessoas precisam saber que existem outras maneiras de viver. Então, se você quer, de repente, projetar uma casa dessa moderna, viva durante um final de semana ou more durante uma semana nessa casa e vê como é que você se sente. Pô, legal. Será que o sentimento, e daí como a arquitetura nos influencia, será que o sentimento de uma casa envidraçada, integrada com o interior e exterior, com a natureza, não vai te fascinar muito mais do que uma casinha com as janelas estilo inglesinha, neogótico, sei lá? Então é isso que, cara, isso foi genial. Ele chamou, existem essas casas. Então, se você quiser passar lá numa casa do MVRDV, foi o valor que eu vi lá, R$650 por dia. R$650 por dia. Por dia. Tá. Só que a casa, no caso do MVRDV, cabem 8 pessoas. E é pensão completa ou não? Não. Não. Você se vira lá. Mas tem tudo, né? Afinal de contas, você tem que viver lá, né? Tem que cozinhar. Isso que é a proposta. Se você for com 8 pessoas, 8 amiguinhos, cara, dá na verdade R$80 por pessoa. Por dia. Essa experiência de viver com outras 7 pessoas também é outra experiência sociológica. É verdade. Outra experiência. Você pode fazer um carnaval. Veja lá, Living Architecture. Vamos agradecer ao pessoal que entrou em contato com a gente essa semana. Primeiro, a gente teve um contato muito especial, Além Mar. Além Mar, de outro país. Cazu, tem gente ouvindo a gente na Europa. Aonde?
Em Portugal. Você tá brincando? Tô falando sério. Sério? Uhum. A gente recebeu uma E mensagem... não é brasileiro... Não, português mesmo. O Paulo Figueiredo mandou uma mensagem pra gente dizendo que está ouvindo o nosso episódio diretamente do Porto, em Portugal. Caramba, sério mesmo? Isso, ele... Pô, sério, a gente ficou bem feliz de saber que Chegamos lá. a gente chegou lá. A gente nunca tinha imaginado que alguém de outro país ia se identificar com o que a gente fala aqui, né? E ouvir, né? E ele escreve aqui: é incrível como é possível me identificar com tantas situações que vocês abordam ao longo dos episódios, mesmo vivendo do outro lado do oceano. Eu também acho impressionante. Legal. Porra, não, Arquiteto que legal. Qual que é o nome dele? Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, um grande abraço pra você. Arquitetos têm problema em tudo quanto é lugar, né? Parece que os problemas dos profissionais então são parecidos, né? Lá no site também, o Lucas Faria, ele escreveu que, né, mandou um oi pra gente, falou que o podcast tá ótimo, ele tá no quarto período de arquitetura na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele fala que ele se lembra que aos 15 anos ele leu uma frase do Van Goethe em que ele diz que a arquitetura é música petrificada. Foi uma frase que o tocou e fez querer ler mais sobre a área, que acarretou no amor e a paixão pelo curso. Algumas frases que me impactaram bastante foram ditas no programa, foram as frases do Gary, do Eduardo Souto de Moura, que tive a honra de conhecer em janeiro quando estava em Portugal. Então, a temática de Portugal hoje que tá... Cara, a gente vai fazer episódio sobre Portugal. Vamos, um dia. E ele agradeceu que o podcast tá maravilhoso. Então esse foi o episódio que a gente fez de frases, né, do livro de frases de vários arquitetos. Que legal, que as frases do Gary e do Eduardo foram as frases que diziam mais o início do projeto, o nervosismo, né, a questão da insegurança também em relação ao projeto, né. Exatamente. Também a gente teve um comentário do Paulo Vicente no episódio de Acupuntura Urbana, que ele falou que muito bom podcast e também vai ler o livro. E a Samila retornou aqui, né, a gente já tinha comentado do TCC dela, que ela estava fazendo, e ela falou que depois ela junta o material, que ela tiver com todo o material, ela junta e manda pra gente. Manda mesmo, viu, Samela? Ela quer dar uma lida no material. Ela falou que também fez maratona do Abstract quando lançou, e ela gosta muito desse processo criativo, né, que tem tudo a ver com o TCC dela também. E que ela falou que ela gostou muito do uso do croquis de concepção, né, por todos os profissionais, e é verdade, todo mundo tem algum tipo de contato de croquis. Então eu acho que teu TCC tá super na linha certa. Bom, no Instagram também o pessoal comentou. Caroline Rodrigues comentou: muito boa, vale a pena assistir. A Stephanie Pinheiro falou que achei ótima a série. O Dan Strovski falou que achou engraçado que o do Bjark foi a que eu achei o mais fraco. Não sei se é porque a gente já pesquisa sobre e nada ali era muito mais novo para a maioria de nós. O Guilherme Queiroz também falou, justamente porque já conhecemos muito o trabalho dele, que o episódio ficou fraco. Comparado aos outros que não tínhamos tantas informações, mas o dinamarquês é foda. Realmente o dinamarquês é foda. Eu acho que é isso também, sabe? A gente já conhece... Como é nossa área, né? Como é nossa área, a gente já conhecia o projeto lá da Serpentine Gallery, por exemplo. É verdade. Então, tipo, não teve nenhuma surpresa, né? Mas, de qualquer forma, achei interessante entrar no escritório dele, ver, pelo menos por alguns minutos ali, como que é ele trabalhando com os sócios deles, com os funcionários dele lá. Isso eu achei legal. E a Olga Davi comentou que achou todos os episódios da série muito legais. Ficou também admirada, assim, como eles lidam com os colaboradores de forma gentil, generosa, né? Sem ser boçal, arrogante, essas coisas assim. E também fiquei admirado como arquiteto por várias razões, além de suas obras, claro, mas por sua determinação e pela forma como ele defende suas ideias. E consegue mesmo num país conservador. E o Felipe Tonsa que também falou: valeu a dica, galera, acabei de ouvir o podcast e vai assistir a série. É isso aí. Assistam lá e depois mande suas opiniões também. E qual que é o episódio favorito também, né, de vocês? E eu queria mandar um abraço também pro Luiz Fernando Simino, que mandou uma mensagem pra gente no Facebook, e a gente conversou um pouquinho essa semana. Um abraço aí, Luiz. Teve um comentário no iTunes, que é do arquiteto Manawara. Ele escreveu: adorei esse podcast da área que estudo e tanto amo. Parabéns para todos vocês e continuem com a mesma qualidade. Só sugiro mudar a música de abertura. Obrigada, mas... Arquiteto Manawara, é que não vai dar... O nosso contrato é uma fidelização de 1 ano. Então vai ter que ser...
Vai ter que aguentar mais um pouquinho aí, foi mal. Quem quiser entrar em contato com a gente, deixa suas opiniões, que é bem legal ter esse retorno. Pode entrar no site lá, no arquipapo.com.br, e comentar nos episódios. Pode entrar no Facebook, no @arquipapo, no Instagram, @arquipapo, ou então mandar e-mail no contato@arquipapo.com.br. Quem puder deixar também um comentário no iTunes ou uma avaliação lá, também ajuda a gente bastante. É isso, valeu, beijo, até semana que vem. Beijo, valeu. Eu Será acho que que ele não. dá uma resposta? Será que há? Será que a pergunta está certa? Vamos filosofar a respeito? Vamos. Eu vou no banheiro ali dar uma filosofada. Um F, ele é... Foca. O F de foca, de faca. E foda-se. F de Facebook, porra. Tem um frio de matar, é a luz que ilumina. E como é que não é aquela música do Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Não. Nada do que foi será. Será? De novo. Nada do que foi será. De novo. Nada do que foi será. De novo. Nada do que foi será. Saindo pra curtir umas férias, um sorriso. Não, Zé, ou melhor, será que é o tipo de casa que você está projetando? Será que eu tive que... Ah, mas o que a gente tá projetando não é pra gente, né? É entender o que o cliente quer. É verdade. Não, mas a gente tem que impor nossas vontades. É isso que aprendemos. Tudo isso, a arquitetura da felicidade é impor tuas vontades pro cliente. Você vai ser feliz pra caralho.